Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas online. Hoje referente ao terceiro bimestre. Nas aulas passadas nós falamos assuntos sobre o primeiro bimestre e sobre o segundo bimestre. E eu deixei as atividades referente ao primeiro bimestre e ao segundo bimestre no formulário do Google. Tem alguns que não responderam ainda. Eu peço que todos respondam. Nesse terceiro bimestre nós vamos falar sobre as lutas no mundo, as lutas praticadas no Brasil. Qual o objetivo das lutas? O objetivo: realizar formas diversificadas de ataques, esquivas, imobilização, agarramento, equilíbrio e desequilíbrio, associados a conceitos de diversas lutas no mundo. Então, esses agarramento, equilíbrio, desequilíbrio, ataques, esquivas, é referente a diversos tipos de lutas no mundo. Um outro objetivo é transformar jogos de lutas para conceituar a conquista de objetos e território. Então esses são os objetivos das lutas, de um modo geral. Então agora nós vamos falar sobre as 5 principais lutas praticadas no Brasil. Primeiro, o judô. Popularizou-se no país a partir de 1920. É uma das modalidades em que o Brasil mais ganhou medalhas na história das Olimpíadas. O judô, o Brasil se destaca bastante nas Olimpíadas por ganhar várias medalhas, mas se popularizou-se apenas a partir de 1920. Hoje o Brasil é destaque no número de medalhas que ganha nas Olimpíadas. Um outro tipo de luta brasileira é o jiu-jitsu brasileiro. Ficou muito popular no Brasil na década de 1990, quando a família Gracie começou a ter grandes expoentes nas competições. Ou seja, essa família Gracie começou a ganhar muitas competições. Então foi que o jiu-jitsu brasileiro começou a se destacar em 1990, quando essa família Gracie começou a ter grandes expoentes, ou seja, grandes vitórias nessas competições. O Muay Thai. O Muay Thai possui muitos adeptos no Brasil e é, assim como o jiu-jitsu brasileiro, uma das artes marciais praticadas entre os lutadores. O Muay Thai, a maioria dos lutadores pratica essa luta. É como o jiu-jitsu brasileiro, é um destaque, é uma das modalidades que tem muito praticante no Brasil. Uma outra luta também que se destaca no Brasil é a capoeira. O surgimento da capoeira não tem data definida, mas ela nasceu nas senzalas onde conviviam os escravos trazidos da África. Os escravos, quando vinham da África, eles ficavam naquelas fazendas e tinha aquelas senzalas. Então nessas senzalas surgiu a capoeira. Diz que surgiu a capoeira. Era uma dança, tipo uma dança que eles trouxeram da África. Então essa capoeira surgiu nas senzalas trazidas pelos escravos da África, dos africanos, os negros da África que vieram como escravos para o Brasil, e eles nas senzalas, nos horários de folga, eles praticavam a capoeira. O boxe. O Brasil teve poucos grandes pugilistas no cenário internacional, mas podemos destacar com alguns que fizeram a diferença. Nós temos 3 destaques no boxe. O mais recente, o Popó, mais conhecido, que talvez até vocês conheçam.
o Edenhofer, que é mais antigo, e o Maguila. O Edenhofer foi um dos principais destaques no boxe brasileiro, em termos internacionais. O Maguila também foi um dos grandes destaques no boxe brasileiro. O Edenhofer hoje é falecido, o Maguila hoje ainda se encontra vivo e o Popó. Então esses três foram os que fizeram história no boxe em termos internacionais. Pouco foi o destaque brasileiro no boxe, apenas esses três. Aí vamos falar um pouco da história do jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Então, o objetivo do jiu-jitsu brasileiro é levar o adversário ao chão para tentar vencer a luta. Esse nome jiu-jitsu, shu, em japonês significa suavidade, brandura, ou seja, suave, é um esporte suave, é um esporte brando. Jutsu significa arte e técnica, daí o sinônimo de arte suave, daí se diz que o jiu-jitsu é uma arte suave. As principais regras do jiu-jitsu são vitória direta por finalização ou contagem de pontos. Essa é uma das principais regras do jiu-jitsu. Toda luta deve ser realizada no tatame e com árbitro presente. Nenhuma luta de jiu-jitsu pode ser realizada sem o árbitro presente, nem também fora do tatame. Então, todas essas lutas de jiu-jitsu terão que ser realizadas no tatame e com árbitro presente. Atletas que utilizam golpes ilegais ou técnicas questionáveis podem ser punidos também por pontuação, o que pode levar à desclassificação. As pontuações seguem do seguinte padrão. A pontuação do jiu-jitsu, como são? 2 pontos quando ocorre a queda, o joelho na barriga ou raspagem. Isso aí é 2 pontos. 3 pontos por passagem de guarda e 4 pontos por montada e pegada pelas costas. Então são essas 3 pontuação no jiu-jitsu. 2 pontos por queda, quando dá uma queda no adversário, é 2 pontos. Quando o joelho, coloca o joelho na barriga ou raspagem, ou raspa a barriga, também é 2 pontos. 3 pontos por passagem da guarda e 4 pontos quando o atleta monta no outro e pega pelas costas. Então isso aí é 4 pontos. A ordem da troca de faixa para a fase infantil, que é de 15 anos, aliás, de 4 a 15 anos. Eu vou citar aqui as ordens das trocas de faixa, mas algumas escolas tiram essas faixas de 2 cores. Algumas tiram essas faixas de 2 cores. Mas a primeira faixa, a faixa branca. Depois vem a faixa cinza com branco, que algumas escolas tiram essa faixa. Aí depois vem a faixa cinza. Cinza com preto. Depois amarelo com branco. Aí depois vem amarelo. Amarelo com preto. Laranja com branco. Aí depois a laranja. Laranja com preto. Verde com branco. A verde e a verde com preto. Essas são as faixas na fase infantil de 4 aos 15 anos. A progressão de faixa para adultos, ou seja, acima de 16 anos, é faixa branca, que é a iniciante, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. São esses 5 tipos de faixa para as categorias acima de 16 anos, ou seja,
as categorias de fase adulto. Então são esses 5 tipos de faixa. A branca, para iniciante, você passa da branca, passa para azul, da azul para roxa, da roxa para marrom e da marrom para preta, que é a última faixa. E essas 3 faixas são essas 5 faixas são as principais faixas. A gente disse que a luta brasileira, a gente destacou também o Muay Thai. O Muay Thai que tem alguns golpes que utilizam em outros esportes, como a guarda, um movimento de esquiva, o soco, que são 4 tipos de soco: o jab, o direto, o cruzado e o upper. Nós temos também os chutes. Aí tem o cotovelo básico, que tanto serve para defender como para atacar. E temos o clinch mais joelhada, que é aquele que segura a cabeça do adversário e dá a joelhada. Então, com isso, nós vemos as principais lutas no Brasil. E quero dizer a vocês que eu vou deixar no formulário do Google as questões referentes ao terceiro bimestre. Espero que todos respondam. E obrigado a todos e até a próxima semana. Oi pessoal, mais um encontro nosso. Hoje nós iremos tratar mais uma vez sobre os gêneros textuais. Como vocês bem devem saber, os gêneros textuais são diversos, nós não podemos contá-los, mas eles se adequam a algumas necessidades da demanda social e do que quem escreve tem a dizer. Então nós vamos tratar sobre 2 gêneros bem importantes: a carta aberta e o artigo de opinião. Lembrar vocês, uma carta, nós inclusive em nossas aulas presenciais já tivemos a oportunidade de organizar, de construir algumas cartas. Só que aquelas nossas cartas tinham um diferencial da carta aberta. É que aquelas nossas cartas eram cartas particulares, eram cartas pessoais. A carta aberta, ela também se dirige a alguém, ela também tem um corpo, ela também tem uma introdução, ela também tem uma despedida, mas ela tem um diferencial grande, ela é aberta. E por que aberta? Esse adjetivo vem trazer a necessidade da carta ser levada ao maior número de pessoas possível, porque sempre essa carta aberta, ela é organizada, na maioria das vezes, por um grupo que quer tornar pública a sua necessidade, o seu ponto de vista sobre alguma real situação que aquele grupo está passando. Não que uma carta aberta não possa ser também dirigida de uma pessoa para um grupo maior, certo? Mas é sempre nessa possibilidade. A carta aberta tem a necessidade de ir ao maior número de pessoas possível. Então nós iremos agora ouvir a descrição detalhada dessa carta aberta, sua introdução, como se constrói, seu desenvolvimento. Ok? Espero que vocês aproveitem bem a aula e depois realizem nossas atividades. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso ano difícil, do nosso ano letivo mais difícil que tivemos. Mas não vamos abrir mão de aprender o que pudermos aprender. Um abraço. Vamos aos slides, pessoal. E então, como já expliquei, a carta aberta é um gênero textual público, com a função de se posicionar sobre um tema. Ela é muito semelhante a uma carta comum. Possui também um remetente e destinatário, uma data, um local e também uma assinatura, bem como uma mensagem direta, direcionada objetivamente do autor para o leitor ou dos autores para os leitores. Não é isso, gente? Já que a carta aberta é esse gênero com a função de direcionar alguma mensagem, questionamento ou solicitação
de determinado indivíduo ou grupo para alguma pessoa ou organização de reconhecimento público, não é isso? Então, já que a carta aberta é assim, por meio desse texto, o autor também procura defender um ponto de vista e também convencer não apenas o destinatário, como um público todo que tiver acesso a essa carta. Por isso, pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção durante as explicações às partes características, que são mais de carta aberta e mais de artigo de opinião, porque vocês percebem aí que são textos que também defendem uma opinião. Mas vocês vão perceber que existe um diferencial. Do jeito que a carta aberta e o artigo de opinião têm algo a ver, eles também têm um ponto que os diferencia. Então, prestem bem atenção. Vamos ver então a estrutura desse gênero, que se assemelha, como eu já falei, às cartas pessoais, mas que possui um caráter argumentativo e que não é secreta, é pública, tendo em vista que sempre vai defender também uma opinião. Desse modo, gente, a carta aberta se estrutura de modo estratégico, porque o seu objetivo é convencer os leitores a respeito da opinião do autor. Assim, ela se configura em um gênero textual público, não esqueçam disso. A carta aberta, ela tem suas semelhanças com a carta comum. Possui remetente, destinatário, local e assinatura. Sua mensagem é bem direta, direcionada objetivamente do autor para o leitor. Entretanto, gente, esse gênero é produzido em contextos e com funções diferentes, voltando-se primordialmente para uma função social. Então, diferença entre a carta pessoal e a carta aberta é exatamente esse objetivo. A carta pessoal não tem uma função social, ela é particular. E a carta aberta ela tem uma função social de tornar pública as ideias do seu autor. O adjetivo aberta vem marcar exatamente esse caráter público, pois ela é utilizada, a carta aberta, para se posicionar, para questionar ou solicitar algo a alguma pessoa ou instituição que possua visibilidade e reconhecimento social. Assim sendo, pessoal, esse gênero ele pode exercer funções cidadãs, pois por meio da publicação do seu posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas podem ser talvez até alcançadas, dependendo da capacidade de convencimento de quem está escrevendo a carta. Além de todas essas características, nós precisamos entender que, diferentemente da carta pessoal, a carta aberta ela é necessariamente pública e deve ser divulgada em meios de comunicação, no intuito de compartilhar a mensagem e o posicionamento exposto no texto. Desse modo, além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige ao grande público. E qual é o sentido de se dirigir ao grande público? É envolver discursivamente todas essas pessoas que estão ouvindo o conteúdo da carta, que estão lendo o conteúdo da carta, a participarem das questões sociais que ela apresenta. Além dessas características, o gênero carta aberta também é marcado pelo seu caráter argumentativo, pois diante da discussão de temáticas sociais e a apresentação de solicitações, é necessário fundamentar seu pedido e fortalecer seu ponto de vista e sugestões apresentadas, baseando-se em argumentos sólidos. Ou seja, não adianta você defender um ponto de vista sem defendê-lo solidamente, através dos argumentos que você tem. Vamos aqui reconhecer a estrutura e as características da carta aberta,
que é dividida em 6 pontos essenciais: o título, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a despedida e a assinatura. Lembrando a vocês que todas elas são partes importantes e necessárias para a boa construção do texto. Bem como é necessário, gente, respeitar essa ordem estabelecida, já que ela é responsável por garantir e facilitar a fluidez e organização da carta, o surgimento de ideias e se torna mais agradável para quem lê. E agora? Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o artigo de opinião. Para hoje nós já sabemos, foi a carta aberta, que nós acabamos de nos orientar bem sobre cada detalhe da sua construção e da sua estrutura, e agora vamos para o artigo de opinião. Pessoal, em nossas aulas também já construímos alguns artigos de opinião. E como o próprio nome já diz, é a defesa de uma opinião. Só que o diferencial aí é que esse artigo de opinião, que eu alerto vocês, é sempre o texto solicitado no Enem. Então, digo a todos a especial importância desse texto para o convívio social, para a comunicação e especificamente para vocês estudantes. É necessário que vocês aprendam também para esse fim, não só, mas também. Então, o artigo de opinião é um gênero textual focado na defesa de um ponto de vista sobre uma situação polêmica, mas que tenha uma fundamentação científica, uma fundamentação teórica especial, uma fundamentação de renome, de um escritor, uma fundamentação baseada em fatos concretos, de alguém que já vivenciou e que vai dar suporte a quem está escrevendo, certo? Então, vamos ver agora outros pontos específicos sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, locutor do texto. Esse ponto de vista é acerca de algum assunto relevante socialmente. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião. Vamos ver aqui onde esse texto pertencente ao tipo argumentativo acerca de um assunto relevante, onde ele circula, qual o seu suporte? Ele circula em especial em jornais, revistas e sites da internet. Pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridades para fundamentar a tese apresentada. A ideia principal, gente, desse tipo de texto é que por meio da linguagem escrita as pessoas possam ter a oportunidade de interferir socialmente e dessa forma elas vão contribuindo com os debates que estão em voga, ou seja, com os diversos pontos de vista, oferecendo subsídio, quer dizer, meios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde a questões relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até outras de âmbito internacional. Todos esses assuntos sociais relevantes podem ser trabalhados, minha gente, no artigo de opinião. E então, já que o artigo de opinião visa a defesa dessa ideia, é, portanto, necessária, minha gente, a construção de uma tese sustentada por argumentos, ou seja, a sua ideia não é só uma opinião superficial, ela tem que ter um argumento que pode gerar uma conclusão a respeito desse tal assunto polêmico que você queira tratar, de maneira positiva ou sintética.
Isso sempre acontece, gente, na maioria das vezes. Agora, gente, vamos ao principal. Para a gente escrever um bom texto, o autor deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários do seu interlocutor, utilizando-se da contra-argumentação. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes de começar a produzir o texto, para que assim o seu discurso não se limite apenas ao senso comum e seja, sobretudo, um discurso convincente. O que é esse discurso convincente? É aquele que vai convencer as pessoas de que a sua ideia defendida ela é importante e ela vai fazer a diferença no ponto de vista social e na condução dessa sociedade. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês sobre o artigo de opinião. Ele sempre trata de temas atuais, temas polêmicos e até mesmo temas provocativos, que exige de quem o escreve uma competência, exatamente para selecionar os melhores argumentos. São vários os argumentos que existem. No entanto, responsabilidade de quem vai escrever selecionar os melhores, os mais adequados para convencer quem está lendo o seu texto. O artigo de opinião é um texto que ele sempre é publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis, de diferentes expectativas. E nesse sentido, mais uma vez, é importante adequar a linguagem, as expressões escolhidas, prevendo as características do público que acessa aquele determinado meio, para você de repente não estar escrevendo algo que a pessoa que vai ler nem sequer vai compreender. Chamo a atenção de vocês para o título, que deve ser bem escolhido, para que seja atrativo, convidativo, use a criatividade para chamar a atenção do seu leitor, porque a partir do título ele já vai perceber quais são as ideias que você estará defendendo e se ele se sente bem na discussão dessas ideias. Vamos aqui compreender um pouco a estrutura do artigo. Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo aqueles mais consagrados, minimamente é possível reconhecer alguns elementos que compõem um artigo de opinião. O primeiro deles é a introdução. Já falei tanto para vocês sobre isso. É quando você contextualiza ou apresenta a questão que está sendo discutida. Ou seja, você se coloca de uma forma mais ou menos superficial, mas que total. Você abrange com suas palavras o assunto que você quer discutir. Em seguida, tem o desenvolvimento, que é a explicação do seu posicionamento, daquele que você... É no momento do desenvolvimento que você vai defender a sua ideia e vai colocar os seus argumentos e contra-argumentos, a apresentação de dados, informações e o discurso de autoridade, que é justamente a fundamentação. E em seguida vem a conclusão, que é a retomada da tese, ou seja, seu ponto de vista, o que você está defendendo e talvez uma proposta de intervenção social. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e sugiro que façam todas as atividades que estão sendo enviadas, ok? Abraço a todos.